Polícia Federal faz nova operação contra suspeitos de fraudar descontos dos aposentados e pensionistas do INSS. Último dia da visita do presidente Lula à Rússia e à China tem desconforto diplomático por causa de declaração sobre as redes sociais. Ex-presidente Jair Bolsonaro diz que vai lutar até o fim para manter candidatura no ano que vem pela reeleição. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump fecha novos negócios no Oriente Médio enquanto aumentam ataques de Israel à faixa de Gaza. Decreto do presidente da Argentina, Javier Milei, dificulta a entrada e permanência de turistas no país. Levantamento apontou que pessoas com mais de 50 anos fazem mais compras na internet do que os jovens. De cada 10 empresas que atuam no Brasil, 6 investem mais em programas que evitam o desperdício e aumentam a reciclagem. Um grande incentivo à atividade física do ser humano é levar o pet para caminhar na rua. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal cumpriu hoje novos mandados contra suspeitos de fraudar os descontos das pensões e aposentadorias do INSS. Alguns sindicatos estão tentando, na Justiça, voltar a receber as mensalidades que foram suspensas, mas como ainda existe muito a ser esclarecido, terão que esperar. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão como parte da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos associativos não autorizados aplicados em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. As investigações miram a atuação de um operador financeiro vinculado a uma das entidades envolvidas. Ele é suspeito de ter utilizado recursos desviados para a compra de veículos de luxo. A esposa do investigado também é alvo das apurações por suposta participação no esquema. As ordens judiciais foram autorizadas pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e executadas em Presidente Prudente, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, foi identificada uma movimentação financeira irregular relacionada a uma associação que recebeu mais de 100 milhões de reais vindos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Desse montante, 812 mil teriam sido transferidos diretamente para o presidente da entidade, que, por sua vez, encaminhou parte do valor ao operador investigado, a sua esposa e às empresas pertencentes ao casal. A Polícia Federal investiga se os bens adquiridos têm ligação com esses repasses. Essa nova etapa da operação ocorre após a análise de documentos e provas coletadas na primeira fase, realizada em 23 de abril, quando mais de 200 mandados de busca foram cumpridos. O avanço das investigações permitiu o aprofundamento das conexões financeiras e o pedido das novas medidas judiciais. O caso ganhou repercussão com a revelação de que fraudes envolvendo entidades associativas podem ter desviado aproximadamente 6 bilhões de reais dos beneficiários do INSS. Diante disso, o governo suspendeu os acordos de cooperação técnica com todas as entidades investigadas, interrompendo os descontos em benefícios pagos aos segurados. O governo federal está classificando as entidades em 3 categorias: as envolvidas diretamente em fraudes e que devem ser descredenciadas, aquelas que prestam serviços, mas apresentam irregularidades em seus contratos e precisam prestar esclarecimentos, e as que, mesmo prestando serviços válidos, tiveram os repasses suspensos por medida de cautela. Algumas associações alegam que a suspensão dos pagamentos compromete a manutenção de serviços oferecidos como planos de saúde e atividades para idosos. Muitas delas operam desde a década de 1990. Segundo o Ministério da Previdência, das 11 entidades investigadas pela Controladoria Geral da União, apenas uma teve acordo assinado em 2023. Com o objetivo de verificar a legitimidade das autorizações de desconto, o governo iniciou o processo de recadastramento dos segurados. A partir desta quarta-feira, os aposentados e pensionistas podem contestar os débitos diretamente pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O procedimento é muito simples e não exige documentação, bastando apenas acessar a aba de consulta de descontos associativos e marcar se reconhece ou não o débito. Na última terça-feira, mais de 9 milhões de beneficiários foram notificados sobre possíveis descontos
indevidos. O INSS informou que não haverá atendimento presencial nas agências para tratar desse tema e que os valores só serão restituídos a partir de março de 2020, abrangendo um período de até 5 anos. Também nessa semana, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em invadir contas da plataforma GovBR, usada para acesso a serviços públicos digitais. O grupo manipulava imagens para simular traços faciais dos usuários e burlar a verificação biométrica. Estima-se que cerca de 3 mil contas tenham sido violadas em um universo total de 167 milhões de cadastros na plataforma. As autoridades seguem apurando a extensão das fraudes e o envolvimento de outros agentes nos 2 casos. O Ministério da Justiça já indicou que novas fases da operação sem desconto devem ser deflagradas conforme o avanço das investigações. Apenas neste primeiro dia do novo serviço de identificação dos descontos fraudulentos, quase 500 mil aposentados e pensionistas disseram que não autorizaram o pagamento das mensalidades feitas por sindicatos e associações. Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União investigam suspeitas de corrupção e desvio de uma organização responsável pela gestão de uma unidade de saúde no sul de Santa Catarina. Ao todo, a ação teve cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Florianópolis em endereços localizados nos municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, Criciúma, Araranguá, todos em Santa Catarina, e Curitiba, no Paraná. As investigações têm como base nota técnica elaborada pela CGU, que teve como escopo o contrato celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e uma organização social, no valor global de R$ 196 milhões para a gestão de uma unidade de saúde no período entre 2018 e 2023. Os auditores constataram que houve subcontratação de empresas e o vínculo com suspeitas de execução de serviços com superfaturamento e de recebimento de vantagens indevidas por parte de dirigentes e ex-dirigentes da entidade. A unidade de saúde gerida pela organização social investigada é referência materno-infantil no Sistema Único de Saúde na região sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, contando com 125 leitos, UTI pediátrica, estrutura para atendimento com UTI neonatal, maternidade e centro cirúrgico. Além disso, a unidade oferece atendimento ambulatorial para 21 especialidades médicas, com banco de leite humano para atendimento de recém-nascidos e prematuros. O trabalho contou com a participação de 63 policiais federais e de 10 auditores da Controladoria Geral da União. Os investigados poderão responder por crime relacionado a peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Civil de São Paulo concluiu que dirigentes do Corinthians têm ligação direta no repasse ilegal de R$ 1.400.000 no contrato de patrocínio com a VaideBet, assinado em 2024. A investigação revelou que o valor saiu da conta do clube em 2 parcelas de R$ 700 mil para a conta da empresa Rede Social Mídia Design Limitada, de Alex Cassundé, que atuou na campanha eleitoral do presidente Augusto Melo. Depois disso, o valor foi transferido para diversas contas de empresas fantasmas até chegar na conta da UJ Futebol Talent, empresa que foi relacionada ao PCC em delação premiada do empresário Vinícius Kritzbach, que foi assassinado em novembro de 2024. Em nota, a assessoria do clube diz que o inquérito policial está em segredo de justiça e que não se posicionará sobre. Além disso, disseram não ter responsabilidade por qualquer direcionamento de dinheiro que não esteja na conta bancária do clube. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira mais uma fase da operação que apura a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro, corrupção, mercado de câmbio clandestino, evasão de divisas e organização criminosa. Entre os alvos está Diego Cavalcante, apontado como principal operador financeiro dos esquemas de venda de sentenças. Ele seria braço direito do lobista Anderson Gonçalves. Além da prisão do suspeito, a PF ainda cumpriu outro mandado de prisão e um de busca e apreensão. O alvo foi um advogado que ainda não teve o nome revelado.
Nesta terça-feira foi realizada a 5ª fase das exames. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. Entre os envolvidos estavam o ex-presidente da OAB do Mato Grosso, o Ciel Tavares, e uma ex-funcionária do advogado Roberto Zampieri, assassinado em 2023 em Cuiabá. Esta fase apura uma suposta rede financeira empresarial de lavagem de dinheiro criada para dissimular a origem ilícita das supostas propinas lançadas para a compra de decisões judiciais proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Além das buscas, os alvos da operação sofreram sequestro de bens e valores no montante aproximado de 20 milhões e a proibição dos investigados de saírem do país com a apreensão de seus passaportes. Em nota, o Ciel Tavares diz que não recebeu a decisão que embasou o pedido de busca e apreensão e que desconhece os motivos da ação. Abre aspas. De todo modo, reafirmo meu total compromisso com a verdade e coloco-me inteiramente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Fecha aspas, declarou o advogado. E uma mancha de coloração escura apareceu no mar da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. A mancha verde escura fica perto do quebra-mar no canal de Joatinga. A água manchada chegou a atingir parte da orla da Praia do Pepe, um local conhecido pela prática de surf, windsurf e bodyboard. A origem da mancha está em investigação, mas a água mais escura vem das lagoas do complexo do Jacarepaguá, local que enfrenta desafios ambientais significativos. Desde que a mancha foi percebida pelos banhistas, muitos evitaram entrar na água com medo de riscos à saúde. E um caminhão desceu desgovernado e se chocou com um poste de iluminação em Jundiaí. O acidente fez o veículo tombar e derramar mais de 2.000 litros de corante azul no córrego das Tulipas, deixando patos e gansos azuis. O acidente causou preocupação para a prefeitura e para os ambientalistas. Mais de 2.000 litros de corante azul escorreram para uma boca de lobo, que acabou escoando até o rio Jundiaí. De acordo com a prefeitura, patos e gansos tiveram a cor modificada devido à exposição com o produto. Equipes da Defesa Civil, Divisão Florestal da Guarda Municipal, Grupo de Apoio e Defesa dos Animais e da Associação Mata Ciliar atuaram de maneira conjunta para resgatar e preservar a vida desses animais. Após o resgate, eles foram encaminhados a uma clínica para passar pelo processo de desintoxicação. Equipes procuravam por capivaras que costumam ficar na região. Encontraram alguns peixes mortos em um córrego, indicando que o acidente causou um impacto mais significativo do que até então mensurado. A CETESB informou que está acompanhando toda a situação, que as ações emergenciais já foram adotadas para a limpeza e a contenção do produto. E a seguir, o levantamento apontou que pessoas com mais de 50 anos fazem mais compras na internet do que os jovens. E de cada 10 empresas que atuam no Brasil, 6 investem mais em programas que evitam o desperdício e aumentam a reciclagem. As pessoas com mais de 50 anos costumam encontrar maior dificuldade diante das novas tecnologias, mas não faltam surpresas. Um levantamento apontou que na hora de comprar acionando um celular, eles são os consumidores mais vorazes, superam os jovens. Os brasileiros com mais de 50 anos estão assumindo o protagonismo no comércio eletrônico. De acordo com a 51ª edição da pesquisa Web Shoppers, feita pela consultoria Nielsen, essa faixa etária representou 38% dos consumidores online em 2024, um crescimento expressivo em relação aos 33% registrados no ano anterior. O avanço mostra como esse público vem se adaptando ao ambiente digital e ganhando espaço entre os compradores
virtuais. Enquanto isso, os consumidores mais jovens vêm perdendo participação. Aqueles com até 24 anos responderam por apenas 7% das compras online, uma queda de 3 pontos percentuais em comparação com 2023. A pesquisa também identificou um crescimento entre os consumidores de 35 a 49 anos, cuja participação subiu de 32% para 35%. O número de brasileiros ativos no comércio eletrônico cresceu 16%, atingindo 125 milhões de consumidores, cerca de metade da população. Esse aumento foi impulsionado tanto pela inclusão de novos compradores, quanto pela adesão crescente dos mais velhos ao ambiente virtual. O movimento resultou em um faturamento total de cerca de 351 bilhões de reais. As categorias com maior crescimento em vendas foram saúde, perfumaria e cosméticos, moda e acessórios, além de alimentos e bebidas. Por outro lado, segmentos como telefonia, construção e ferramentas e eletrônicos registraram retração em 2024, de acordo com o levantamento. A Black Friday manteve a força como principal data do varejo digital, com alta de quase 25% nas vendas de novembro. Já as compras internacionais perderam força entre os brasileiros. A proporção de consumidores que compraram em sites estrangeiros caiu de 69% em 2023 para 53% em 2024. A queda é atribuída à chamada taxa das blusinhas, cobrança de 20% de imposto para compras de até $50, que passou a valer em agosto do ano passado. Ainda assim, a Shopee e a AliExpress seguem como as plataformas estrangeiras mais populares no país. Hoje foi um dia de ajustes no mercado financeiro. Os recordes de alta e baixa registrados ontem foram compensados para o equilíbrio das contas. O dólar subiu 0,42% e fechou a quarta-feira, cotado em R$ 5,63. E a Bolsa de Valores caiu 0,39% aos 138.423 pontos. Entrou em vigor hoje o acordo entre China e Estados Unidos para a redução drástica das tarifas recíprocas de importação entre os dois países. A taxa americana caiu de 145% para 30% e a chinesa de 120% para 10%. Mas a pausa será apenas por 90 dias. Durante este período, serão realizadas negociações em busca de um acordo duradouro para normalizar o comércio entre as duas maiores economias do planeta. O STF condenou por unanimidade a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a 10 anos de prisão e a perda de mandato. A primeira turma do STF julgou a parlamentar no caso da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros também condenaram o hacker Walter Delgatti a 8 anos de prisão. Ele foi o responsável pela invasão. Ambos responderão pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informativo. Além da prisão, eles terão que pagar de forma conjunta uma indenização de R$2 milhões. Segundo a denúncia feita pela PGR, Zambelli tem papel principal na invasão dos sistemas e foi a autora intelectual do caso. A acusação apontou ainda que entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, Delgatti invadiu os sistemas por diversas vezes e adulterou dados, mandados de prisão e até alvarás de soltura. Em nota, a defesa diz que Zambelli foi julgada e condenada sem provas incontestáveis e duvidosas. Ainda cabe recurso. De cada 10 indústrias no Brasil, 6 adotam as práticas de economia circular. Entre os principais benefícios estão a redução de custos e o fortalecimento da imagem corporativa das empresas. Uma das estratégias para reduzir a pressão por recursos naturais e a emissão de gases do efeito estufa é a economia circular. Em vez de produzir itens de uso único que viram lixo no final, priorizar itens que possam ser reaproveitados. Na economia linear, extraem-se os recursos da natureza que são transformados em produtos e, ao final, descartamos como lixo.
Na economia circular, esse fluxo é quebrado. Os produtos são pensados desde o início da cadeia produtiva para manterem os recursos extraídos da natureza em uso pela sociedade pelo maior tempo e utilidade possíveis por meio de processos como reciclagem, reuso, reparo e aumento da vida útil. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, 6 em cada 10 indústrias brasileiras adotam práticas de economia circular. O levantamento ouviu 1.708 empresas das indústrias extrativa, de transformação e da construção civil. A ação mais frequente é a reciclagem de produtos, presente em 1/3 das empresas. Em seguida, aparece o uso de matéria-prima secundária nos processos produtivos, além de ganhos econômicos diretos, como a diminuição de gastos com insumos de energia. A economia circular também é destacada por estudos como o modelo de criação de valor. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas no Brasil sobre o compartilhamento de pallets entre distribuidores e varejistas apontou redução nos custos operacionais. A economia circular é um pilar estratégico para a competitividade do setor industrial e para o desenvolvimento sustentável do país. A economia circular propõe uma abordagem sistêmica para reduzir o uso de recursos, minimizar resíduos e regenerar sistemas naturais. No contexto industrial, isso se traduz em práticas voltadas à retenção de valor dos materiais, reaproveitamento de insumos e redesenho dos processos produtivos. No levantamento, a presença de práticas de circularidade varia bastante entre diferentes setores. Entre as empresas que afirmam adotar medidas circulares, em alta proporção estão as de calçados, biocombustíveis, equipamentos eletrônicos, veículos e papel. Já setores como o farmacêutico, da construção civil e de impressão apresentam os índices mais baixos de ações ligadas à economia circular. Ler os jornais faz bem, faz muito bem, pelo menos para os estudantes. Uma pesquisa Datafolha concluiu que 64% de quem foi aprovado na primeira fase da FUVEST, o vestibular mais concorrido do país, tem o hábito de se informar com jornais e com frequência. A pesquisa quantitativa foi realizada nos locais de prova da segunda fase da FUVEST com os vestibulandos aprovados na primeira fase. Foram ouvidas 912 pessoas entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2024. A margem de erro para o total da amostra é de 4 pontos para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Estar informado sobre os assuntos factuais pode auxiliar os estudantes a ir melhor no vestibular, principalmente em relação às provas de redação. Na maioria das vezes, o tema está vinculado a questões de ampla repercussão. O tema da redação da FUVEST 2025 foi Relações Sociais por meio da Solidariedade. O papel da ciência no mundo contemporâneo, refugiados ambientais e educação básica foram outros assuntos que apareceram nas provas de redação de anos anteriores. Já o tema proposto pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. O Enem é uma das principais portas de entrada para instituições públicas e privadas de ensino superior do Brasil, já que as notas são consideradas por diversas instituições, incluindo a USP. A redação na prova do Enem costuma ser determinante para conseguir uma vaga na universidade, pois representa 20% da nota final. É a única área em que é possível chegar à nota 1000, o que resulta em um peso relevante na média final do candidato. Na correção do texto são consideradas 5 competências. Cada uma tem valor de 200 pontos, sendo elas o domínio do português, compreensão do tema e aplicação de conceitos, articulação de informações, coesão e proposta de intervenção. Em 2016, o Datafolha realizou pesquisa semelhante e, na ocasião, concluiu que os vestibulandos que acompanhavam o noticiário tinham melhor desempenho. Entre os aprovados para a USP naquela época, 85% eram leitores de sites jornalísticos. E veja a seguir: decreto do presidente da Argentina, Javier Milei, dificulta a entrada e permanência de turistas no país. E o último dia da visita do presidente Lula à Rússia e à China tem desconforto diplomático por causa de declaração sobre as redes sociais.
Com auxílio do batalhão de choque, a CDHU retomou nesta quarta-feira a ordem de demolição de casas na favela do Moinho, que fica localizada no centro de São Paulo. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, voltou com as ações de desapropriação de terra da favela do Moinho, que fica na região central da capital paulista. A ação contou com a ajuda do batalhão de choque da Polícia Militar, com reforço no policiamento após 2 dias de protestos realizados por moradores. Os habitantes da favela manifestaram contra a demolição das casas da comunidade, tanto na segunda-feira quanto na terça. A ação paralisou a circulação de linhas de trem devido a objetos em chamas que foram jogados nos trilhos. A comunidade abriga mais de 800 famílias, mas a área está sendo desapropriada pelo governo para garantir a segurança dos moradores devido à proximidade com as linhas de trem e para que não haja reocupações ilegais no local. O projeto é construir um parque estadual ou até mesmo uma estação de trem. Durante a manhã desta quarta, as equipes do choque bloquearam as ruas da comunidade para que os funcionários da CDHU trabalhassem sem interrupções. O governo Lula publicou uma nota afirmando que irá cancelar a doação da área para o governo do estado devido às críticas ao apoio da PM na ação. Em resposta, o governo do estado de São Paulo disse que a discussão de o que será feito com a área não interromperá a desocupação da área. Cerca de 180 famílias aderiram ao plano do governo e aceitaram cartas de crédito de até R$250 mil para comprarem apartamentos financiados pela CDHU e já deixaram o local. Um grave acidente entre uma carreta e um micro-ônibus em Minas Gerais provocou a morte de 9 pessoas e deixou 10 feridas. A colisão aconteceu no quilômetro 446 na BR-251, no trecho que liga Grão-Mogol a Montes Altos, no norte de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta seguia em direção à Bahia quando bateu de frente com o micro-ônibus. Entre as vítimas fatais estão 8 adultos e uma criança. Outras 8 pessoas que estavam também no transporte coletivo sofreram ferimentos e foram socorridas. As causas do acidente serão investigadas para saber o que de fato aconteceu. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em vários estados contra pessoas acusadas de abusar sexualmente de menores. Foram cumpridos mais de 100 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, além de detenção de mais de 40 pessoas. Pelo menos 44 pessoas foram presas em flagrante e outras 9 tiveram prisão preventiva decretada em uma operação que tinha como alvo principal o combate ao abuso de menores, principalmente pela internet. Em todo o Brasil, foram expedidos cerca de 130 mandados de busca e apreensão. Os criminosos presos em flagrante foram autuados pelo crime de armazenamento de material contendo pornografia infantil. Segundo a Polícia Federal, nos primeiros 4 meses deste ano, 612 pessoas foram presas em todo o território brasileiro por suspeita de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A Operação Proteção Integral 2 dá continuação ao trabalho iniciado na primeira etapa da ação, deflagrada em 12 de março deste ano. A atividade demonstra o esforço da Polícia Federal na proteção de crianças e adolescentes. A PF ainda alerta pais e responsáveis sobre a importância do monitoramento e orientação das crianças no mundo virtual e físico. Em caso de abuso, denuncie através do número 197 na opção 0. Outras opções são 190 da Polícia Militar ou 100, além de denunciar em uma delegacia. Em uma entrevista concedida ao portal UOL nesta quarta-feira, o ex-presidente Bolsonaro disse que vai até o último segundo para disputar a presidência da República em 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030, após ser condenado pelo TSE em 2023 por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No decorrer da entrevista no portal UOL, Bolsonaro foi questionado se adotaria uma estratégia semelhante à de Luiz Inácio Lula da Silva, que registrou a candidatura em 2018 mesmo estando preso. Não é estratégia política, eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? A inelegibilidade de Bolsonaro
foi motivada por sua conduta em eventos como a reunião com embaixadores, na qual ele atacou o sistema de urnas eletrônicas, e pelo discurso no ato de 7 de setembro de 2022. Mesmo assim, o ex-presidente demonstrou confiança em uma possível reversão da decisão. Eu tenho esperança de reverter tudo isso aí, que afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. Bolsonaro também revelou seu foco em ampliar a presença da direita no Senado nas eleições de 2026, quando 54 das 81 das cadeiras estarão em disputa. Segundo ele, a meta é equilibrar o jogo e não necessariamente pautar discussões sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, embora o tema já tenha sido levantado em suas declarações anteriores. O ex-presidente disse ainda durante a entrevista que vai retomar as viagens pelo Brasil, começando pela cidade de Fortaleza, na capital do Ceará. O presidente Lula está voltando ao Brasil depois de uma visita à China e à Rússia. Traz na bagagem, além de contratos, um atrito diplomático causado por declarações sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil. Pediu até ajuda ao presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou durante um jantar com o presidente da China, Xi Jinping, que abordou a possibilidade do governo chinês enviar ao Brasil um representante de confiança para discutir questões relacionadas ao ambiente digital, com foco especial na plataforma TikTok. A solicitação, segundo Lula, visou debater medidas de regulamentação frente aos impactos causados pelas redes sociais no país. Durante o encontro, a primeira-dama Rosângela da Silva pediu a palavra para comentar os efeitos das redes sociais sobre mulheres e crianças no Brasil. A participação dela teria causado incômodo a alguns presentes, segundo relatos obtidos pela imprensa. Lula, por sua vez, reagiu ao vazamento da conversa, classificando como inaceitável que uma reunião privada tenha sido compartilhada. Ressaltou ainda que foi ele quem fez o pedido a Xi e que Janja apenas complementou a fala com dados relevantes. O presidente enfatizou que sua esposa não é cidadã de segunda classe e que tem grande conhecimento sobre redes sociais. De acordo com Lula, o líder chinês respondeu que o Brasil possui plena autonomia para regulamentar ou, se necessário, até banir plataformas como o TikTok. A resposta foi considerada óbvia pelo presidente, que reforçou a necessidade de estabelecer normas para o uso das redes sociais diante dos abusos de distorções que, segundo ele, vem ocorrendo. O debate sobre regulação de redes sociais voltou a ganhar força no Brasil no início de 2025, quando o Legislativo segue sem avançar no tema desde o arquivamento do projeto de lei das fake news ocorrido no ano anterior. Apesar disso, órgãos como o Supremo Tribunal Federal e a Advocacia Geral da União têm se movimentado no sentido de discutir a adequação das plataformas à legislação brasileira. Durante a visita oficial à China, outro ponto de destaque foi o anúncio feito pela ex-presidente Dilma Rousseff, atualmente à frente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, sobre a aprovação por parte de Xi Jinping do projeto da Ferrovia Bioceânica. Essa ferrovia visa conectar o Brasil ao Oceano Pacífico, passando por países vizinhos e reduzindo os custos de exportação para o mercado asiático, especialmente a China. A obra, há mais de uma década em planejamento, poderá utilizar o porto de Xangai, no Peru, inaugurado em novembro, com participação majoritária de uma estatal chinesa como ponto final da linha ferroviária. Segundo Dilma, a China é considerada um parceiro técnico e estratégico ideal para essa empreitada. Ainda não há, porém, cronograma definido para o início da construção. O presidente argentino Javier Milei anunciou um decreto que vai dificultar a entrada de turistas no país. Entre as medidas está a cobrança de atendimento médico de residentes temporários ou os considerados ilegais. Milei já havia anunciado em março que faria uma reforma de políticas de imigração. Em seu discurso, o presidente disse que a Argentina tem sido generosa demais com os imigrantes e que não podia se dar ao luxo de ser um centro de caridade pago pelo bolso dos argentinos. Essa reforma na imigração prevê que qualquer estrangeiro condenado que tentar entrar na Argentina será rejeitado. Está prevista ainda a expulsão de quem for flagrado atravessando a fronteira de maneira ilegal e mentirem para o Departamento de Imigração. Javier Milei também vai dificultar a aquisição de residência permanente de cidadania.
Apenas quem morar no mínimo 2 anos no país poderá solicitar o documento. Quando o assunto é turismo, o Rio de Janeiro sempre merece destaque nos rankings internacionais. A cidade foi a única brasileira apontada como um bom lugar para as caminhadas turísticas. Recentemente, foi divulgado o ranking anual das 100 cidades turísticas consideradas as melhores do mundo para caminhar. Elaborada pela principal plataforma online de passeios a pé gratuitos do mundo, a GuruWalk, a lista define os destinos ideais para caminhar, explorar a história e se conectar com a arquitetura e a cultura local. E para a surpresa de muitos brasileiros, apenas uma cidade do Brasil apareceu no ranking, o Rio de Janeiro. Para análise, foram consideradas reservas feitas entre 31 de março de 2024 e 1º de abril de 2025, no site e no aplicativo da GuruWalk. Dos usuários analisados pela pesquisa, mais da metade vem de países da União Europeia. Os 5 destinos favoritos dos amantes da caminhada são, respectivamente, Roma, na Itália, Budapeste, na Hungria, Madrid, na Espanha, Praga, na República Tcheca e, por fim, fechando o top 5, Barcelona, também na Espanha. Além do Rio de Janeiro, outras cidades latinas apareceram e se destacaram na lista, como Cusco e Lima, ambas no Peru, Bogotá, na Colômbia, Montevidéu, no Uruguai, Santiago, no Chile e Buenos Aires, na Argentina. E a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fecha novos negócios no Oriente Médio enquanto aumentam ataques de Israel à faixa de Gaza. E um grande incentivo à atividade física do ser humano é levar o pet para caminhar na rua. O governo de Israel promoveu novos ataques aéreos na faixa de Gaza, deixando pelo menos 70 mortos. A ação aconteceu ao mesmo tempo que uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Oriente Médio. No caso dele, em busca de acordos. Os bombardeios desta semana ocorrem logo após a libertação de Edan Alexander, cidadão americano-israelense que estava em poder do Hamas desde outubro de 2023. Ainda não houve pronunciamento oficial do exército israelense sobre os ataques mais recentes, incluindo a operação desta quarta-feira. Na terça-feira, outro ataque aéreo foi registrado no hospital europeu, em Khan Younis, no sul de Gaza. Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. De acordo com os militares israelenses, o alvo era um centro de comando do Hamas, instalado abaixo da unidade hospitalar. O grupo terrorista nega. Benjamin Netanyahu reforçou sua postura inflexível em relação ao grupo, em mensagem publicada em uma rede social na terça-feira. Ele afirmou que, mesmo diante da possível libertação de novos reféns, a operação militar seguirá com intensidade. Já o Hamas declarou, após a soltura de Edan Alexander, estar disposto a negociar um acordo de cessar-fogo abrangente. No entanto, nenhuma trégua foi aceita por Benjamin Netanyahu, que optou por manter a pressão militar. O grupo considerou a libertação como um gesto de boa vontade em direção aos esforços de paz liderados por Donald Trump. Antes do pronunciamento oficial, Netanyahu compartilhou um vídeo em que aparece telefonando para Edan Alexander. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse aos líderes do Golfo nesta quarta-feira que deseja urgentemente fechar um acordo com o Irã para conter seu programa nuclear, mas indicou que Teherã deve parar de apoiar grupos aliados na região como parte de qualquer possível pacto. Os Estados Unidos da América e o Catar anunciaram, nesta quarta-feira, um acordo bilionário envolvendo a Boeing, gigante norte-americana da aviação, e a Qatar Airways. O acerto foi firmado durante a visita oficial do presidente americano Donald Trump a Doha. A companhia aérea Qatari encomendou 160 jatos da fabricante americana. O acordo envolvendo Boeing e Qatar Airways foi fechado um dia depois de o governo dos Estados Unidos da América anunciar que havia obtido um compromisso histórico de investimento de 600 bilhões de dólares por parte da Arábia Saudita. A Rua dos Protestantes, principal área da Cracolândia de São Paulo, está vazia. Os antigos ocupantes podem ser encontrados em outros locais da região. Novos fluxos têm se espalhado para localidades mais distantes, como no Piqueri, na zona noroeste da cidade, e na Penha, na zona leste. Um dos pontos ocupados agora pelos usuários está o viaduto 25 de março, próximo à rua do mesmo nome, famosa pelo comércio popular.
Por ali, 2 grupos concentram cerca de 50 pessoas usando crack e outras drogas em plena luz do dia. Não muito distante, o túnel que passa sob a Praça Roosevelt tem sido outro refúgio dos dependentes químicos. Moradores da região destacaram que esse problema existe há tempos, mas se intensificou nas últimas 3 semanas. Cerca de 30 pessoas se concentram ali. No Bom Retiro, nas proximidades das ruas Solon e David Biggio, é possível ver pessoas fazendo uso de drogas. Detalhe: a sede do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico está localizada a poucos metros desses locais. Ao longo da Rua Helvétia também há muitos dependentes químicos, em especial nas esquinas das ruas Conselheiro Nébias e no cruzamento com a Avenida São João. No Glicério, uma região conhecida há décadas pela degradação, aglomerações usando crack não são novidades, mas comerciantes relataram uma piora desde o mês passado. Na Avenida Rebouças, próximo ao acesso à Avenida Paulista, na manhã desta terça-feira, era possível avistar a concentração de usuários, ao menos 4 grupos, consumindo crack a menos de 200 metros de uma viatura da Polícia Militar. Moradores e comerciantes de vias próximas à Rua dos Protestantes sentem os reflexos da dispersão, mas relatam que a circulação de dependentes químicos no local aumentou nas últimas semanas. Há quem relate a abordagem da GCM, que expulsa os usuários de drogas, mas não demora 10 minutos para eles retornarem. A presença deles espanta a clientela. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que tem feito ações integradas na área voltada à saúde, assistência social, trabalho, zeladoria e segurança pública, e que, entre janeiro e março deste ano, foram registrados pelas equipes 7.525 encaminhamentos para serviços e equipamentos municipais, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Em toda a cidade, há 1.600 agentes que realizam abordagens diárias em locais de ocupação momentânea, oferecendo tratamento e acolhimento nas mais de 1.500 vagas dos 71 equipamentos exclusivos para tratar dependência química, destacou a gestão. O uso de drogas continua. Ao circular pelas avenidas Rio Branco, Duque de Caxias, São João, pelo Largo General Osório e por ruas locais, nesta terça e quarta, foi possível avistar pessoas sozinhas ou duplas com cachimbos nas mãos ou na boca, mostrando que, apesar do fluxo ter diminuído, o consumo segue na região central da cidade. A Prefeitura atribuiu a redução de pessoas na Cracolândia ao aumento de políticas públicas na região desde 2021, que incluem aumento no número de abordagens e acolhimentos. Segundo a gestão municipal, em janeiro, foram 6.742 abordagens e 11.037 em abril, quase o dobro. A Prefeitura ainda destacou que fez mais atendimentos de saúde, passando de 5.532 em janeiro para 10.061 no mês passado. Já o governo estadual atribuiu a redução de fluxo de usuários a uma série de ações integradas, como o combate ao crime organizado, com apreensões de drogas e prisões de lideranças que atuavam na área e o fechamento de estabelecimentos usados para levar o dinheiro obtido com a venda de entorpecentes. A região amazônica perdeu 25 mil quilômetros quadrados de florestas no ano passado. A maior parte da destruição foi provocada por incêndios e não pelo desmatamento. Um saldo negativo que compromete as metas internacionais de combate à crise climática assumidas pelo país. O alerta vem de um artigo publicado na revista Global Change Biology por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Universidade de São Paulo e instituições do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Enquanto o desmatamento remove totalmente a cobertura de vegetação nativa, a degradação enfraquece a floresta sem destruí-la por completo. É o caso, por exemplo, do corte seletivo de árvores. De acordo com o estudo, os alertas de degradação na Amazônia subiram 44% de 2023 para 2024. Mas caíram 163% em comparação com 2022. Isso significa que somente no ano passado, 25.023 quilômetros de floresta foram degradados, sendo cerca de 66% por incêndios florestais. Trata-se de uma área maior do que o estado de Sergipe. A degradação
é um processo mais difícil de ser identificado do que o desmatamento, porque ocorre enquanto ainda existe a floresta em pé. É decorrente principalmente do fogo, que nos últimos 2 anos foi agravado pelo cenário de seca na Amazônia. Há ainda o corte seletivo de árvores e o efeito de borda. Tudo isso diminui os serviços ecossistêmicos prestados por essas florestas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o entendimento desse dado contribui para a formulação de políticas públicas. Entre 2023 e 2024, uma forte seca atingiu a Amazônia, com déficits de precipitação de 50 a 100 milímetros ao mês, aumento de temperatura acima de 3 graus e atraso na estação chuvosa, deixando os rios em níveis mínimos. Com isso, o bioma registrou no ano passado o maior número de focos de calor desde 2007. Foram 140.328 quilômetros no total. Para um dos pesquisadores que participou do levantamento, a importância do estudo foi demonstrar que, hoje, os satélites, tecnologias espaciais críticas para o país e utilizadas no sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já permitem a detecção dos processos de degradação. O simples ato de sair para passear com o seu cachorro pode mudar o dia de alguém e até ser o início de uma vida mais ativa. Uma pesquisa revelou que quase 70% dos donos de cães se sentem mais motivados a praticarem atividades físicas. De cada 5 tutores, 4 afirmam que se exercitar com seu cão melhora seu bem-estar mental. E relatam ainda a melhora no humor depois de se movimentarem com seus amigos de 4 patas. O estudo realizado em 14 países revelou que os pets não apenas impulsionam a atividade física, mas também contribuem significativamente para o bem-estar mental e emocional dos tutores. Brincar, correr e interagir com um cão ou gato aumenta os níveis de dopamina e serotonina no cérebro. Em virtude disso, tutores de pets demonstram ter redução nos níveis de pressão arterial e quadros de relaxamento prolongados. Quanto maior o apego e o vínculo do tutor ao seu pet, menores são as chances do tutor desenvolver depressão ou ansiedade. Levar o cachorro para passear acaba sendo uma maneira de caminhar e manter-se saudável, pois ajuda a combater o sedentarismo, o excesso de peso e ajuda a prevenir a incidência de doenças cardíacas. Um dado impressionante extraído da pesquisa é que 65% dos donos de cães consideram seus pets como o principal motivo para se movimentarem. No Brasil, os dados são igualmente reveladores. Embora 43% dos tutores considerem seus cães um importante motivador, a motivação proporcionada por amigos e familiares ainda lidera com 48%. Os tutores de cães têm uma probabilidade maior de atingir as recomendadas atividades físicas com uma média semanal de 200 minutos, comparado a 150 minutos entre aqueles que não possuem pets. Esses dados revelam que os cães desempenham um papel não apenas na promoção da saúde física, mas também na facilitação de conexões sociais em um mundo cada vez mais digital e solitário. Os tutores são não apenas mais ativos, mas também mais felizes e aliados na construção de uma comunidade. A relação entre tutores e pets não faz bem apenas para a saúde mental dos humanos, uma vez que os animais também se beneficiam dessa troca. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.